Você quer saber quem é uma pessoa pecadora, afastada de Deus, desgraçadamente corrupta? É você falar para ela assim: você precisa de Deus. Eu disse: mas eu não peco. Esse está no inferno. Ele nem vê que ele é um pecador. E está assim diante. Não, mas eu não sou tão ruim assim. Meu Jesus amado, esse não sabe nada de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesus, ele vai morar em Cafarnaum, a cidade que ele escolheu para manifestar o ministério dele. E ele vai para Nazaré, a cidade que ele foi criado, o texto diz aqui. E aí em Nazaré, o povo se acha no direito, olha só, se acha no direito de que Jesus os sirva. Olha só, a pior coisa que nós temos é quando nós colocamos as coisas da nossa forma, e Jesus não aceita isso. E a gente sabe o que acontece, ele foi rejeitado, mas ele não voltou atrás. Que diz o versículo 16: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se a ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saía dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Olha o coração desta cidade. Diz que eles estavam ávidos para ouvir o que Jesus os ensinava. E a gente olha aqui, a tradução assim nos diz, e nós vamos para o termo original: eles estavam realmente muito interessados nas palavras de Jesus. Mas qual era o interesse deles nas palavras de Jesus? Qual é o interesse seu nas palavras de Jesus? Qual é a convicção de que as palavras de Jesus são desejadas por nós? Ou será que nós só temos os nossos olhos que precisam ser tocados por esse Messias, para que possamos ser verdadeiramente libertos da cegueira que coloca o mundo ao nosso desejo? Nós vamos ver no decorrer da história aqui, que de repente muda o coração deles. Quer dizer, no termo original, que eles estavam agraciados por aquilo que Jesus estava falando para eles, desde que fosse uma ministração da palavra, e não chegasse ao coração deles. Desde que fosse um ensino da sinagoga, que viesse mostrar a gloriosa ação de Deus, o poder de Deus. Diz: que benção ouvir as coisas de Deus. E aí Jesus chega a um ponto que ele começa a dizer: e vocês? E aí eles: o que é que tem nós? O que é que cai na briga já? Nós temos ouvidos graciosos para ouvir Jesus, enquanto as coisas estão ali, para aquele, mas não estão agindo em nós. Porque quando agem na nossa vida, nós nos revoltamos contra Jesus. Não, irmão. Nós não nos rebelamos contra Jesus. Eles aqui, sim, foi contra Jesus. Mas nós não, nós nos rebelamos contra a igreja, que é o corpo de Jesus. Nós nos rebelamos contra os irmãos, nós nos lançamos contrário a tantas coisas, porque não entrou bem no meu coração essa palavra. Olha o que Jesus faz. Eles questionando, dizendo: não é o filho de José?
23. Por que filho de José? Estava ali na sinagoga com eles todo o tempo, ele se criou ali. Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter será dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Ou aquilo que tu fez em Cafarnaum, maravilhas, tu se revelou, agora faz aqui também para nós. Eles estavam ávidos para ouvir a palavra de Jesus? Nós às vezes queremos ouvir as coisas de Jesus, desde que Jesus resolva o meu problema. Que Jesus, que coisa maravilhosa. O que Jesus vai fazer? Ele vai resolver meu problema? Ele vai resolver a minha necessidade? Se não vai, então tem interesse. E Jesus sabia muito bem o coração dos que estavam com ele. É o que disse. Assim como ele fez em Cafarnaum, agora vai fazer aqui também na sua terra. E prosseguiu: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Mas eles não receberam bem Jesus? Esse é o filho de José, é conhecido nosso, andava aqui no nosso meio. 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Os dois o quê? Gentios. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. A palavra revela o que nós temos no coração, irmãos. Essa palavra abençoada, ela traz realmente coisas que às vezes nos revoltam. Mas é para mostrar como é que está lá dentro. Olha o que aconteceu. Esse Messias, esse Jesus, é fantástico. 29. E levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Eles iam apedrejá-lo. Como já preguei, o judeu tinha esse negócio. Você pode botar uma pessoa ali, pegar a pedra e jogar nele, isso é apedrejamento. Mas você pode também fazer a pessoa subir num monte e jogar nas pedras, que também é apedrejamento. Tanto o que ganha pedrada quanto o que enterra a cabeça na pedra foi morto por pedra. Apedrejamento. Eles queriam apedrejar Jesus, lançando do morro, da montanha onde foi edificado, como diz o texto sagrado. Eles levaram a um monte e ali queriam lançar Jesus sobre as pedras, e ele passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. Por quê? Porque ele é o Messias. Manifestou aquilo que eles queriam ver, mas não no tempo e na forma que eles queriam ver. Será que nós conseguimos perceber as coisas que estão ao nosso redor? A minha maior dor, às vezes, é ver que o mundo aí fora percebe as coisas e sabe dar valor. E às vezes nós somos que nem os nazarenos. Não os nazarenos seguidores de Cristo, mas os habitantes de Nazaré, que olharam para Jesus e quiseram explorar tudo que ele tinha para o seu interesse, que não divergia em nada do que o homem deseja. Mas o reino de Deus, ele não é uma aparência de construção. Antes ele precisa levar o homem à constatação de que ele é. Você quer saber quem é uma pessoa pecadora, afastada de Deus, desgraçadamente corrupta? É você falar para ela assim: você precisa de Deus. Ele disse: mas eu não peco. Esse está no inferno. Ele nem vê que ele é um pecador. E está assim de gente. Não, mas eu não sou tão ruim assim. Meu Jesus amado, esse não sabe nada de Deus. Quanto mais santos somos, irmãos,
Mas olhamos para nós e dizemos: tem misericórdia de mim, Senhor. Como o apóstolo Paulo, que chega a dizer: eu, Senhor, sou o maior dos pecadores. Quando nos deparamos com Deus, vimos a nossa miséria. Quando não vimos a nossa miséria, isso quer dizer que estamos longe de Deus. Ora, como é que uma boca de um ser humano pode dizer que não peca? Eu queria um dia que o data show fosse colocado na cabeça. E nós, eu não tenho pecado. Só um minutinho, põe aí, né? 2 negocinhos, que nem aquele do coração cardíaco. Põe aqui e passa ali. 2 minutos, o que ele está pensando? Lá dentro. Eu dizia: mas não está pecando nada, não está pecando nada. É uma pessoa inocente. A gente não se aguenta. Por isso que Deus veio ao nosso socorro, porque nós não conseguimos. Agora em Cristo, é nós que somos transformados na glória dEle. O Ali vai colocar para nós um vídeo. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo, para que você visse realmente as coisas que são imperfeitas, muitas vezes aos nossos olhos, é porque nós não conseguimos enxergar, mas o Filho de Deus veio para fazer com que a gente enxergue as coisas não na conformidade do nosso jeito, mas do jeito dele. Não é uma tragédia. Essas coisas acontecem. Um jovem adoece no verão, um senhor é atropelado por um táxi, a biópsia aponta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todos os dias, e todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora um pai. O médico comunica um exame preocupante. Uma moto atravessa um sinal fechado. Todos os dias isso acontece, e todos os dias nossos planos são os mesmos: trabalho, almoço, trabalho, jantar. Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem com a gente. Dizemos: que tragédia, morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia. Acho que a vida é um amontoado de causa e coincidência. Acho que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. Uma tragédia é não agradecer por esse tempinho que estamos aqui. Uma tragédia é não valorizar a vida em família. Uma tragédia é trocar o sorriso do nosso filho pelo celular. Um passeio em família pelas preocupações do trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar a vida em branco. Uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes, hoje não. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente. E a vida vai ficando para depois. Um dia eu mudo de emprego. Um dia eu digo que eu gosto dela. Um dia eu faço essa viagem. Um dia eu vou ser voluntário nesse projeto. Acho uma tragédia quando aprendemos a valorizar o que a gente tem só depois de perder. Acho uma tragédia viver de aparência. Acho uma tragédia ter comprado coisas achando que isso seria felicidade. Acho uma tragédia trabalhar em algo que você odeia. A morte não é uma tragédia. Tragédia é quando a gente não viveu. Simples assim. Às vezes a tragédia que nós dizemos que vivemos é aquela realidade. A maior das tragédias, irmãos, é quando nós não conseguimos enxergar as coisas simples. Você pode imaginar: o Salvador desejado entrou numa sinagoga, anunciou o cumprimento de uma profecia. Aquelas pessoas não estavam preocupadas se aquilo seria uma realidade para eles. Eles estavam preocupados, sabe no quê? Em ser suprido as tragédias que não eram tragédias, as dificuldades que não eram dificuldades. Pensar que as coisas não vão chegar na nossa casa é não estar preparado para a vida. Idealizar
que uma desgraça não pode chegar a incomodar, isso é não fazer parte de um reino. Jesus veio, foi rejeitado, isso foi uma tragédia, mas a Bíblia diz que ele sai daquele lugar, vai para Cafarnaum, e depois as multidões realmente o envolvem, e ele vai para um lugar deserto. Mais uma vez, ele já tinha ficado 40 dias no lugar deserto, ele vai de novo, por quê? Porque as tragédias do dia a dia não podiam tirar aquilo que ele tinha como realidade, fazer a vontade do Pai. E as multidões então o pressionam, ele diz, mas foi para esse fim, eu não vou ficar aqui só com vocês, eu preciso pregar em toda a Judéia, porque para isso que eu fui chamado. Anunciando realmente que o reino de Deus estava aberto a todos, quando ele faz referência em Nazaré, de que para nós gentios a graça chegaria também. A maior das tragédias, meus irmãos, é quando a gente quer que Jesus faça a nossa vontade. É quando nós queremos que Jesus faça na nossa vida aquilo que ele fez na vida dos outros. Nós perdemos a simplicidade das coisas de Deus. Mas ele quer mudar. Ele quer fazer isso diferente. Ele tem isso como hábito, mudar a história das coisas. Porque ele é poderoso, como já foi dito aqui, ele é santo, ele é tudo. Mas às vezes as nossas pequenas tragédias nos afastam do nosso Deus, colocando as nossas vontades, que num momento são de deleite, e algum tempo depois de ira, porque não foi assim como nós pensamos. Construímos muitas vezes a nossa vida no egoísmo, construímos a nossa vida fundamentada nos nossos preceitos, mas quando a palavra vem esquadrinhar como somos, nos iramos, transformando sim, aí a nossa vida numa tragédia, perdendo o valor das coisas que estão diante de nós, todo o tempo, e graciosamente, e abundantemente diante de nós. Paulo lembra bem disso, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, versículo 7, a diferença daqueles que queriam sim ver o poder de Deus, mas ver o poder de Deus para si. Paulo agora manifesta nessa carta o poder de Deus, mas não para si, para os outros. Olha a diferença. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, aí ele mostra a sua condição como apóstolo, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte. Ele, como apóstolo, diz: eu estou morrendo, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se,
torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Ações de graças que manifestam dentro de qual ambiente que Paulo está dizendo? O ambiente de que quando ele é atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desamparado, abatido, porém jamais destruído. Porque entendeu que ações de graças manifestam o Deus que está muito acima das tragédias da vida. Eu quero dizer, meu amado, meu querido, às vezes a tragédia da vida não é a morte de um ente querido, não é uma doença grave. A tragédia da nossa vida é não deixarmos a morte de Cristo verdadeiramente destruir a nossa peripécia, as nossas ações de vanglória. E deixar esta vida de Cristo, plena e ressuscitada, aparecer, iluminar, trazer vida para nós. Porque no meio das tragédias do mundo, a pior das tragédias é quando nós não conseguimos ver uma graça, a vida, a percepção da glória de Deus. A maior das tragédias do homem é quando ele quer usar Deus. A maior das glórias do homem é quando ele deixa ser usado por Deus, na simplicidade de Paulo, como se manifesta. Eu sou apóstolo. E o que eu sou? Um vaso de barro. Mas eu sei que em mim existe algo preciosíssimo: Cristo. Ser atribulado é uma tragédia? Paulo diz, mas eu não sou angustiado. Perplexo, mas eu não desanimo. Perseguido, sim, mas não estou desamparado. Abatido, mas jamais fui considerado destruído. Paulo diz, já passei várias vezes e fiquei na gaiola, com a asa quebrada, mas o meu sonho foi sair e voar. Jamais perdi o desejo de ir. Por quê? Porque eu sei que todas as coisas, elas se multiplicam e tornam-se abundantes para nós. Quando diz o texto, quando eu as faço em ações de graças e apresento diante de Deus para a sua glória. E Paulo diz, isso será feito por meio de muitos. Louvado seja o Senhor. Que embora as trovadas, embora as condições contrárias da vida, Ele permanece no mesmo lugar, sabendo quem Ele é e demonstrando a sua glória para nós, que muitas vezes não entendemos quem Ele é. Mas Ele está lá, no mesmo lugar, esperando a gente voltar para casa, para que a gente possa trocar aquilo que é tão trágico para a nossa vida por ações de graças. E a Bíblia diz que isso vai se multiplicar e vai virar abundância. Isso é graça, irmãos. O que nos falta é compreender essa graça, que não é no meio das tragédias, mas é no meio da glória. Temos tantos medos, mas daqui, irmãos, no máximo 60, 70 anos, é outra geração, não vai ter mais ninguém de nós aqui. Nós tememos por coisas tão pequenas. Deveríamos temer e deveríamos ter um coração realmente que conseguisse ver as tragédias da nossa vida, que são muito maiores do que a gente pensa. Tragédias que fazem a gente tratar mal, viver errado, agir de forma precipitada, fazer as coisas em profunda confusão. São tragédias maiores do que nós podemos imaginar.
Precisamos entender isso. Precisamos compreender. Porque quando assim compreendemos, conseguimos caminhar com aqueles que estão no meio das tragédias e podemos levar um hálito de esperança, um sopro de vida, um tempo de renovação. Isso nós podemos. Mas como nós vamos lembrar se nos nossos corações não existem ações de graças? Como nós vamos ver a glória do Cristo? Porque quando somos chamados a atenção, nos iramos e a nossa revolta é que Deus vai para lá porque não quer nem saber. Nós temos que saber que as dificuldades vão estar presentes na nossa vida, mas ninguém vai poder tirar a glória do Senhor que está presente em nós. Continue em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, a hora que Paulo está dizendo: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Está se renovando aí, irmão, de dia em dia? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ações de graças são frutos de uma vida eterna, não são frutos de uma vida passageira. Passar por tribulações, passar por momentos difíceis, Paulo está dizendo que era leve a tribulação dele, momentânea. E a nossa então o que é, irmãos? Paulo passou naufrágios, preso, apedrejado, contaram como morto, se levantou, açoitado, fustigado, que ele diz, com varinhas várias vezes. Será que esse homem chegou ao ponto de dizer que tudo isso era uma leve e momentânea tribulação? Porque entendeu aquilo que os homens comparavam como tribulação era para ele um peso imenso de glória, sem comparação. Quando nós estamos preparados para a eternidade, as coisas transitórias, elas perdem completamente o sentido. Entender isso é ter um coração que se derrama com ações de graças, porque Ele é rei sobre as águas. Nós precisamos descansar nesse Deus. Ele ainda continua sendo o nosso descanso. Ele ainda continua sendo aquilo que nós tanto precisamos. Amém? O Ali vai passar um videozinho e depois o pastor Rubens vai estar com a palavra. E nós, felizes da vida, esperamos que você guarde tudo aquilo que foi ministrado, mas também tudo aquilo que foi colocado para engrandecer o nosso Deus. Que Ele nos abençoe e não deixe de falar aos nossos corações pela sua boa mão. Amém.